Olá, ano desafiador para o pecuarista. As indústrias seguem com as escalas alongadas. É a maior margem dos últimos 4 anos para uma temporada de entre-safra. Os reflexos no preço da arroba, agora no mercado pecuário DBO. Os recursos injetados pelos planos emergenciais de assistência social e também pela campanha política, que vai custar 4 bilhões e 900 milhões de reais, ainda não refletiram no consumo interno de carne bovina. Projeções da Conab falam em um consumo 10% menor na comparação com o ano passado. Será o menor consumo em quase 3 décadas. Baixo consumo e aumento dos abates mantêm os estoques em alta e também atípicos para essa época de entre-safra. As escalas dos frigoríficos em agosto ficaram alongadas, com 11 dias de média. São 4 dias a mais na comparação com o mesmo período do ano passado e uma alta de 67%. Essa margem tem dado tranquilidade para a indústria negociar. Os pecuaristas que confinam e que não têm cobertura de contrato a termo são os que mais sentem a pressão baixista. As diárias nos boitéis do Brasil variam entre R$ 20 a R$ 25 por animal. Significa uma alta de 44% nos custos se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Para evitar o aumento da despesa no coxo e garantir pelo menos a margem mínima, esses criadores acabam tendo que liquidar parte da produção ao preço do dia. Mas será que o cenário muda a partir de setembro? É o que a gente conversa agora com João Otávio Figueiredo, ele é administrador e analista sênior de commodities da Datagro. João, muito obrigada pela sua presença aqui no mercado pecuário. O que explica essas escalas tão alongadas numa época atípica do ano? Olá, amigos do canal DBO, sempre um prazer falar com vocês. Realmente, a oferta de gado no Brasil tem aumentado. Os dados do IBGE comprovaram isso. O primeiro trimestre foi 4,5% maior, o segundo semestre 2,7% maior. Então, isso já resulta numa oferta de gado de 600 mil cabeças a mais. Um segundo fator importante que impacta nisso também é uma inversão de ciclo pecuário, né? O nosso indicador hoje já está apontando nossos dados coletados aqui com a Datagro de 5% a mais de abate de fêmeas esse ano, e o mês de agosto teve 13% a mais de abate de fêmeas esse ano. Então, tudo isso leva que as escalas fiquem mais preenchidas, e esse aumento de oferta e uma dificuldade do mercado interno, principalmente escoar toda essa produção, levou que o preço da arroba caísse nesse momento. A gente aí registrou na semana passada 282, né? Então, a gente está aí permeando o mercado externo, por sua vez, tem sido ponto positivo, que ainda consegue o gado de exportação ter premiações de até R$30 no preço da arroba, e que algumas vezes leva que o indicador suba, né? Mas o mercado realmente foi surpreendido nessa entre-safra, que cada vez mais a gente pode chamar de entre-safra, né? Porque a programação de abate de grandes confinadores do Brasil cada vez aumentam mais, conseguem garantir uma entrega de gado o ano todo, né? Então a entre-safra fica cada vez menos demarcada no Brasil e está levando a esse aumento de oferta que o mercado está absorvendo nesse momento, mas já tivemos sim uma queda de 12% no preço da arroba desde o início do ano, que começou negociado a R$ 337 e hoje estamos no patamar de 294, aqui na Praça Baixa de São Paulo. Mês de setembro praticamente começando, né? Daqui a alguns dias, a gente vai ver a influência da entre-safra, da redução da oferta de boiadas influenciar no preço da arroba, ou essa preparação do pecuarista vai manter as escalas alongadas daqui até o final do ano? O aumento de oferta nos 2 primeiros trimestres, isso deve continuar para o segundo semestre. A inversão de ciclo pecuário também é algo importante a gente colocar, né? A gente tem em agosto aí, o nosso indicador registrou 13% a mais de abate de fêmeas comparado com agosto do ano passado, e no acumulado desse ano, contra o acumulado do ano passado, tem 5% a mais de abate de fêmeas. A gente sabe que essas fêmeas muitas vezes são aqui para preencher o mercado interno. A gente tem algumas novilhas precoces que atendem o mercado de exportação, mas aqui tem muito gado que está ficando por aqui. Então pode ser que tenha um melhor escoamento, mas ainda vai ser um cenário com oferta bem elevada em relação ao passado, que não vai permitir que a arroba aí continue tendo altas tão expressivas como a gente teve nos últimos 2, 3 anos aí. Mas é importante lembrar também que de 2020 para cá foi a maior alta que teve no preço da arroba do boi, né? A gente saiu em 2020 na arroba de R$200 e bateu 300, até 350 na primeira quinzena desse ano. Então realmente tem uma correção, tem uma indigestão disso, tem inversão de ciclo pecuário,
e também o mercado interno está tendo muitas mudanças, né? A gente está aí saindo de uma crise, estamos gerando emprego, e o segundo semestre promete, com eleições, Copa do Mundo, pode ser que a gente tenha maior aí demanda do mercado interno e consiga mitigar um pouco essa oferta mais elevada e consiga escoar essa produção. E para setembro, especificamente, que está batendo aí na porta, o que você espera? No curto prazo, a gente não deve ter grandes movimentações também. A gente percebe hoje que as escalas estão muito preenchidas, o pessoal já negociou muito boa parte do seu gado, principalmente para exportação. Esse gado já foi negociado, então muitos frigoríficos estão só cumprindo essas escalas. Então, quem conseguiu travar preço está muito bem. Quem precisa vender o seu boi agora no mercado à vista realmente está tendo algumas dificuldades, mas quem produz um gado voltado para exportação ainda consegue aí ter negócios com premiações que ficam atrativos para, no fundo, cobrir o custo de produção, né? Que hoje gira em torno de 270, 280 para quem tem o boi no coxo. Então, o pessoal entregando esse boi a 300, 310, consegue ter margens significativas ainda e tocar bem a operação. Um dos pontos de alívio é principalmente a exportação. Além da China, que tem comprado a cada dia mais e mais, quais são os outros fatores que têm tornado positivo a pecuária brasileira diante do mundo, não só a China? Então, o faturamento das exportações deve bater tranquilamente os 10 bilhões de dólares esse ano, vai ser um recorde para o setor. Então, cada vez mais a carne brasileira é protagonista no mercado internacional. Os Estados Unidos, por sua vez, está no ciclo pecuário invertido do Brasil, estão tendo fêmeas, então o preço da carne norte-americana está se elevando. A Austrália, por sua vez, teve alguns pontos de atenção aí, né, com os casos de cefalopatia lá na Indonésia, então isso ligou um alerta também, né, como é que estava de aftosa, perdão, como é que foi colocado isso. Então o mercado australiano não consegue expandir produção, e os argentinos, que é um terceiro importante também competidor no mercado internacional, estão taxando exportação, então coloca o Brasil numa posição que a nossa carne continua barata, e cada vez mais, tanto a indústria quanto o pecuarista está produzindo um boi mais precoce, um boi com mais qualidade. A gente pode até galgar, acessar mercados que a gente não acessava, né? O Brasil já estreou aí as exportações para o Canadá, começa a negociar com o Japão, com a Indonésia, então isso é muito importante. Essa dependência chinesa te preocupa? O mundo como um todo depende de alguma maneira um pouco mais da China cada vez mais, né? Isso é uma preocupação que a gente tem, mas por sua vez também tem um risco cruzado disso. A gente até colocou um relatório no mercado importante. A China cada vez mais depende da carne brasileira também, né? Eles não têm muitas opções de compra, como eu falei. Nos Estados Unidos a carne está mais cara, os argentinos não conseguem expandir produção porque essa taxação de exportação não tem incentivo para aumentar a produção, está muito complicado para os nossos irmãos aqui, e a Austrália também não consegue colocar. Então tem uma preocupação sim, porque a China realmente comprando quase 66% da carne no mês só. A gente fica atento porque é um cliente muito forte, mas eles também dependem muito da gente nesse momento. João, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Muito obrigado, sempre um prazer falar com vocês. Contem conosco. Um abraço. Obrigada. E essa semana o DBO Entrevista recebeu o presidente da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior falou sobre os impactos das férias coletivas nas unidades da JBS no centro-norte do país. A perspectiva assim, não é de abrir nessa semana ainda, né? E os frigoríficos, os pequenos que tem lá não estão dando conta, quer dizer, são poucas. Hoje conversei com um pecuarista da região, ele hoje, no dia de hoje, ele não tem onde colocar seus animais, quer dizer, não tem perspectiva assim nessas 2 próximas semanas. Então, a região mais prejudicada hoje é do norte, a região de Alta Floresta e municípios. Quando você não consegue abater os seus animais programados no dia certo, ou na semana certa, por exemplo, ele passa do ponto, quer dizer, ele começa a perder peso, ele começa já, se tiver no pasto, ele começa já a perder gordura, depois ele começa a perder carne, né? E isso não volta a curto prazo. A entrevista completa está no nosso portal, acesse. E também participe do Mercado Pecuário DBO. Basta entrar em contato pelos endereços que estão aqui. @portal_DBO no Instagram ou no nosso WhatsApp, o DDD é 11 967935819. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Tchau.